Obrigada. Desculpa, gente, transtorno. Sem óculos ainda, eu esqueci o óculos, então se eu der uma travadinha hoje na leitura, é por isso. Bom, então a gente terminou na semana passada o chakra cardíaco, né? E a gente vai começar então o chakra plexo solar. Ele também é um tema mais vasto entre os chakras, porque ele também está bastante em atividade na humanidade neste momento. Então, vocês vão ver que tem bastante informação legal sobre ele. São os dois mais importantes para a gente, né? Um que é o que a gente está, que é o plexo, e o cardíaco que a gente almeja estar. Isso, a gente vai ver bastante isso. É a transferência da energia do plexo no cardíaco, né? Então, as pétalas do plexo solar estão voltadas para cima em direção ao centro cardíaco, o que significa que a energia emocional na raça dos homens está empenhada em ascender em direção ao caminho superior. Ou seja, justamente o que a gente estava comentando agora, a transferência da energia do plexo para o cardíaco. Então, a gente viu que nos outros chakras, a tendência é a flor de lótus está invertido, né? O lótus está invertido e vai mudando. No caso do plexo solar, ele já está direcionado para o coração. Isso talvez represente para a gente uma esperança, né? Porque se ele já está nesse movimento, claro, tem um longo caminho para chegar, mas já existe uma intenção para, né? Então a gente vai ver aí depois no texto que toda a preparação vivenciada na raça Atlante oportunizou que esse caminho esteja criado para essa ascensão do cardíaco. Pois é, não é? Pessoal de casa, vocês estão ouvindo o Paulinho bem? Os comentários? Sim. Sim? Sim. Sim. Então, o plexo solar é o centro mais importante para todos os aspirantes. Nos dias Atlantes, então, na raça Atlantes, foi levado a um alto grau de desenvolvimento. Assim como na época ariana, o centro da garganta está sendo rapidamente despertado. Então, quando a gente estava falando sobre o chakra laríngeo, o centro da garganta, a gente viu que ele está muito ligado ao desenvolvimento da raça ariana, nossa raça agora. E o plexo solar, na raça Atlante, era o chakra a ser mais desenvolvido rapidamente. O plexo solar é um reflexo na personalidade do coração do Sol, assim como é o centro cardíaco. É o fator central da vida da personalidade para toda a humanidade, abaixo do grau do discípulo probacionário. Nesse ponto, a mente começa a funcionar, embora de forma tênue. Então, assim, para a grande parte, para a grande maioria da humanidade, esse é o centro mais ativo hoje. Então, é super importante que a gente saiba um pouco melhor sobre ele, que a gente compreenda. E, né, como a gente viu, o próprio aspirante, que já é uma pessoa que tem a vida orientada para algo superior, ele ainda assim vibra no centro do plexo. Então, assim, não é nenhum demérito. Né? A nossa meta é chegar no chakra cardíaco, mas é como nós estamos, na maioria de nós, né, nessa encarnação. E assim, como ele diz, embora ainda seja uma polarização do emocional, quando esse chakra está verdadeiramente ativo, já existe um caminho também para o funcionamento da mente. Então, por quê? Porque o plexo ele faz a integração dos outros chakras. Então, é como se fosse um centro integrador dentro da nossa natureza emocional. E esse centro integrador ele já está voltado para si, então, para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento. Então, embora seja um chakra bastante ligado ao corpo emocional, ele faz uma síntese, uma pré-síntese da personalidade que depois vai ser feita aqui pelo ágina. Então, é como se a primeira etapa de integração fosse o plexo, e mais tarde, quando a personalidade está se integrando com a alma, é o ágina que faz. Então, ele é um centro extremamente relevante para nós. Ele está localizado na coluna vertebral, bastante abaixo das omoplatas. Então, a gente costuma falar dessa região, mas é a correspondência aqui da parte de trás, né? Nas costas. E a exteriorização física dele
é o pâncreas, né, que é uma glândula responsável pela produção de insulina e é essencial no processo da digestão dos alimentos, também muito importante para o sistema endócrino, né? Tem muita gente que diz que esse chakra está ligado a uma outra glândula que é o baço. Na verdade, todas elas trabalham em cooperação, né? Baço, fígado, pâncreas, vesícula. O tibetano separa porque ele diz que o baço é tão importante para a vitalidade do corpo que tem um outro chakra específico de ligação com o baço, específico à vitalidade. Então, o plexo ele relaciona ao pâncreas, mas ele coloca um outro chakra, não entre os 7 principais, mas um outro, ele faz uma, depois a gente vai ver mais pra frente, com 21, e aí tem um que é específico para o baço. Que fica mais na lateral, inclusive, né? E a gente vai ver depois que o tibetano fala também que, além do pâncreas, o plexo solar está muito ligado ao estômago e ao fígado também. São outras formas de materialização do próprio plexo solar. Essa própria nomenclatura, plexo solar, ela é uma nomenclatura que existe aqui um plexo nervoso, muitas ramificações que culminam nesse centro. Então, toda essa área é influenciada por esse chakra. O plexo solar é a saída do corpo astral para o mundo exterior e o instrumento através do qual a energia emocional flui. É o órgão do desejo. O seu controle é um objetivo vital para o aspirante, pois ele precisa transmutar desejo em aspiração. O plexo solar entrou em pleno funcionamento na época Atlante, durante o período em que a segunda grande raça humana se estava desenvolvendo. Aqui também a gente sabe que a raça Atlante é a quarta raça. Mas por que ele coloca a segunda? Porque as duas primeiras eram mais etéreas, né? Elas estavam no processo de descida para a matéria. Então a primeira grande manifestação foi a terceira raça, lemuriana. Então por isso que ele chama a segunda raça. É a quarta, na verdade, mas é a segunda em manifestação corpórea. Os centros inferiores, aqueles centros abaixo do diafragma, não são tão relacionados com as iniciações, pois são centros da personalidade e têm que estar sob o controle da alma. Então, para a gente começar a falar em desenvolvimento, iniciação, a gente já precisa estar bem integrado aqui com os chakras inferiores, né, os centros inferiores. O plexo solar é o grande centro distribuidor das energias abaixo do diafragma, como o Paulinho estava falando. A relação deste centro com o plano astral é crucial. Ele é o recipiente de todas as reações emocionais e impulsos e energias do desejo. E porque a humanidade está hoje tornando-se ativa num sentido grupal e mais inclusiva, a situação é de aguda e extrema dificuldade. A gente está vendo isso, vivendo isso, sentindo interno as dificuldades, né? Tá difícil administrar hoje aqui. Ele andou não, né? Você pegou a setinha, sabe? A setinha não... Ah, tá lá em cima. Isso. Aí, desce um voltou. pouquinho. Isso, agora clica em algum lugar aí. E desce. Isso. Isso. Foi, né? Foi. A humanidade, através do plexo solar individual e também do coletivo, está sendo submetida a uma pressão quase insuportável. Tais são as provas da iniciação. Então, aqui eu acho interessante a gente lembrar que a gente tem o desenvolvimento do plexo solar individual para fazer, mas também existe a correspondência no macro, né? Então, o coletivo. Então, são... e aqui o próprio tibetano diz que é uma pressão quase insuportável com as pressões que a gente está vivendo. Então, realmente é quase insuportável. Isso estaria relacionado às provas que a humanidade como um todo passa. Essa pandemia, por exemplo. Tá, então, é nesse sentido. O tibetano diz que a humanidade como um todo está a um passo de dar a primeira grande iniciação, o que não significa que todos os indivíduos o farão. Sim. Mas a gente pensar nesse por quê? Porque todos aqueles grandes iluminados fizeram parte dessa humanidade. Então, todos eles deram a sua contribuição para que hoje a gente pudesse estar nesse ponto. E tem muitos em desenvolvimento franco, né? Então, é só para a gente corresponder, né?
que a gente está vivendo um momento pessoal, onde a nossa alma está nos pressionando a dar o próximo passo, mas esse grande corpo, que é a alma da humanidade, que é a hierarquia, também está exercendo uma pressão na humanidade para dar esse próximo passo. O plexo solar é o mais separativo dos centros, porque ele fica no ponto do meio entre os centros da garganta e coração, acima do diafragma, e do centro sacro e básico, abaixo do diafragma. Então, ele está intermediando aí essas duas qualidades de energia, né? Diferentes. O plexo solar é o centro no veículo etérico através do qual a humanidade comum, não iluminada, vive, move-se e tem sua existência. A humanidade está condicionada pelo desejo. O desejo bom, o desejo egoísta, o desejo errôneo e desejo espiritual. Qualquer tipo de desejo aqui é visto como uma forma subdesenvolvida de expressão, porque a ideia é transmutá-lo em aspiração. Que é o desejo espiritual, né? Tá? Que é o desejo espiritual. Ainda assim, a aspiração, ainda assim, é movida pelo plexo. Por isso que ele cita primeiro, né? Todos abaixo do discípulo profissional, que inclui o aspirante, vibram no plexo. Então, a nossa meta é desenvolver desejo para aspiração e aspiração para vontade. Né? É sempre importante lembrar. Desejo é sempre algo que me sequestra, vem de fora e me sequestra a atenção. A vontade não é auto-iniciada. Por isso que ela tem mais a ver com o centro cardíaco. Porque eu escolho, não sou escolhido por algo que vem de fora. Então, o plexo, ele é o nosso... Por isso que quando a gente está muito reativo ao que vem de fora, a gente está vibrando no plexo. Qualquer coisa que chega e me assalta, eu estou vibrando no plexo. Porque vem de fora. Né? Ao passo que a vontade, ela é auto-iniciada, de dentro, é uma escolha consciente. Ele está totalmente relacionado ao corpo emocional, de impulso, né? Então, aquela nossa primeira reação à reatividade, o plexo está bem ativo. Claro. Ao mesmo tempo, a gente consegue minimizar a influência desse plexo com a prática da meditação, porque por mais que nós não estejamos ainda polarizados na mente, o desenvolvimento mental é responsabilidade nossa com a prática meditativa de você aprender a identificar esse mecanismo dos desejos, né? Porque é isso, um desejo acaba, surge outro, surge outro, surge outro, porque a mente é mecânica nesse sentido. Então, é um trabalho contínuo. O que a gente viu também, falando do chakra cardíaco, né, que tem o empurrão e o puxão. Então, quando a gente começa a elevar a nossa vibração, a mudar a ativação do nosso centro, acaba ajudando a desenvolver o outro centro, né? É o centro através do qual flui a maior parte das energias, que tornam o homem progressista pela ambição e desejos pessoais, pois ele está astralmente polarizado. Então, ainda que a raça Atlântica aí tenha desenvolvido o plexo, né, a parte emocional, a gente ainda está passando por essa polarização. E é importante, assim, a gente pensar, né? Muitas pessoas que a gente considera enquanto personalidade forte, desenvolvidas, com êxitos materiais, muitos têm uma forte integração no plexo. Porque é uma outra conversa em relação à espiritualidade. Mas personalidades que são dominantes aqui na nossa vida humana, em geral, têm um plexo integrado. Porque é isso, consegue reunir para si. O plexo também faz isso, né? O movimento, mesmo coisa que o Ajna faz, em termos das forças da personalidade, traz para cá e eleva, o plexo faz com o que está aqui. Então, se a pessoa tem um plexo forte, ela tende a atrair os recursos, sabe, para ela, para o seu desenvolvimento de personalidade, financeiro, profissional, tudo mais. E aquilo que a própria energia do plexo favorece de construir. Através desse centro, jorra a brilhante luz gerada em Atlântida, e é feito o contato com a luz astral. É, portanto, o centro através do qual a maioria dos médiuns trabalha e os clarividentes atuam. E também, é importante a gente pensar duas coisas importantes nesse parágrafo, né?
A gente tende a achar que tudo que aconteceu na Atlântida foi ruim, por isso que ela submergiu. E, na verdade, não. Teve todo um desenvolvimento milenar de corpo emocional, para a gente hoje não é tão relevante, mas para a história da humanidade isso foi muito relevante, inclusive porque a gente usufrua hoje. É por isso que ele chama dessa luz astral. Então, é um astral, um emocional, que já pode responder a algo mais elevado. E aí, também é importante a gente pensar, né? Por que é onde os médiums trabalham? Porque na mediunidade, você não está fazendo contato com a sua própria alma, você está captando algo que vem de fora do médium, daquela pessoa ali. Então, por onde que entra? Pelo plexo. Normalmente é o contato com o plano astral. Exatamente. E o clarividente, ele também está enxergando manifestações astralinas. Então, o que a gente vê na pessoa é astral, né? É o que está ali, temporário, naquele momento. Então, esse tipo de conexão é astralina do plexo. Pode ser, a gente vai ver depois, pode ser ressignificado, né? Tem um trabalho para fazer isso. Mais tarde, essas pessoas aprenderão a trabalhar como intermediários, usando seus poderes de forma consciente e inteligente. Possuirão percepção clara e isso substituirá a clarividência. E serão então polarizadas no centro ágil. Então, olha a importância, né? Da gente transferir daqui do plexo para cá. Porque aí aqui, percebe que eu não estou enxergando formas? Eu começo a perceber qualidades energéticas, espirituais. Então, eu não estou preocupado se eu estou vendo isso ou aquilo. Percebe que isso é astral? Não é externo, é de novo interno. Quando eu começo a desenvolver uma percepção em termos de qualidade, aí quem trabalha é o ágil, não mais o plexo. Essa é a nossa meta também, né? Como temos muitos de nós que temos mediunidade, então também é a nossa meta, a gente transferir a atenção daqui do plexo para aqui para o ágil. Aqui também, de novo, a meditação é uma ferramenta que nos auxilia muito, porque aí a gente faz todo o movimento para cá. E assim, é igual criança, que quando a gente está na escola ensina, é repetição, é treino, que é o que vai fazer essa mudança. Paulinho, e nessa hora a gente percebe como as coisas chegam para nós e a gente como humanidade, né, interpreta de forma distorcida ou segundo aquilo que a gente consegue, né? Por exemplo, dentro do meio espiritualista, normalmente o terceiro olho, né, é o olho de quem enxerga espíritos, né? De quem está super. Quando o terceiro olho está desenvolvido, é assim que as pessoas falam, né? Terceiro olho bem desenvolvido, você é um médium potente, né? Você enxerga, né? E na verdade não tem nada a ver, não é essa a qualidade do terceiro olho, né? Mas é uma interpretação. É uma interpretação, e ela é uma interpretação que quando a gente tem um tipo de conhecimento ainda restrito, ela faz sentido. Né? Por que você pensa que esses olhos são os olhos da matéria e esse é o espiritual? Então você tende a pensar que o que a gente enxerga é espiritual, que não é também material. Espiritual é tudo aquilo que transcende a matéria. O que é? Valores, qualidades, princípios, são atemporais, ideias, né? Não a forma, mas também é natural de pensar assim, né? Só que quando a gente começa a estudar um pouco mais, aí a gente tem que aprofundar, é nosso dever, né? Aprofundar o ensinamento. E aí, então, a gente ressignifica também isso, né? O plexo solar é, consequentemente, um centro profundamente perturbador no corpo e a causa básica da maioria dos males estomacais e dos distúrbios relacionados com o fígado. Toda a área abaixo do diafragma está em constante estado de tumulto no que concerne ao homem, e isso se deve às causas individuais e coletivas. Não está sendo fácil. Pessoal de casa. Pessoal de casa tem. Pessoal de casa, vocês estão acompanhando? Alguém tem alguma dúvida, alguma colaboração? Sim, estamos acompanhando e está muito bom. Então tá bom. Obrigada. Vai achar certinho agora. Quando a gente estuda no Espiritismo, a clarividência ela é a capacidade de você enxergar
coisas no plano material, mas onde só você não. Se você, por exemplo, eu enxergo quem está aqui no piso 5, aí é clarividência. Quando você enxerga no plano espiritual, aí é evidência. A clarividência não é mais quando você enxerga no plano espiritual. Então Clarividência é um efeito físico, vamos dizer assim. Você, entendeu? Você consegue visualizar à distância, através de paredes, através de mas no plano material. A evidência é quando você consegue enxergar já no plano espiritual. Os dois jeitos é complicado. Assim como o centro ágina sintetiza e distribui as forças da personalidade altamente desenvolvida, o plexo solar sintetiza e distribui as forças da personalidade comum, anterior ao processo de integração. Portanto, é um instrumento para auxiliar na integração da vida da personalidade. É um centro recebedor e acumulador de todas as energias inferiores e, finalmente, é um ponto focal para a direção e distribuição dessas energias coletadas, remetendo-as aos seus centros receptores superiores. Então, as energias do próprio plexo solar têm que ser transmitidas para o centro do coração. As energias do centro sacro, que a gente vai ver mais para frente, têm que ser transferidas para o centro da garganta. E as energias do centro básico têm que ser transferidas para o centro da cabeça. Depois da terceira iniciação, essas energias básicas são elevadas, controladas ou distribuídas por um ato da vontade da tríade espiritual. Então aqui ele mostra, ele dá uma pista de como funciona o processo iniciatório e como os chakras estão relacionados com isso. Então a primeira grande iniciação ocorre a transferência do centro do plexo para o centro do coração. A segunda grande iniciação do centro sacro para o centro da garganta. E a terceira grande iniciação aí é do ágina para o coronário. E a quarta depois da terceira iniciação, então no caminho para a quarta o que a gente chama de Kundalini, né? Onde a energia do chakra básico, ou raiz, se eleva para o chakra da coroa. Mas o movimento é iniciado por um ato de vontade da tríade espiritual que chega através do centro da coroa e aí sim desperta a serpente e eleva o que culmina com a quarta grande iniciação, que é a crucificação do ego. Então, de novo, também, informações que chegam para cá de uma forma um pouco distorcida. Então, você vê gente falando, vamos despertar tudo ali. Não é assim. Não, precisa ter um pouco de cuidado. Cansa. 8:06. Tá, acho que está terminando, pessoal. Deixa eu fazer uma colocação, talvez Não, tá. a movimentar. Não. Tá, você não quer voltar lá? Voltar? Desculpa, né? Tem mais dois. Tá. É um centro recebedor e acumulador de todas as energias inferiores. Então, assim, quando a gente vai falar assim, vai num lugar mais pesado, estão comigo. Será que isso seria, por exemplo, a gente está ainda muito no desenvolvimento, né? Então, a gente ainda não tem como, né, lidar, porque já que a gente está falando de transferência, seria uma ferramenta aí ainda... Ainda nos impacta. Eu penso que a nossa meta é fazer com que não impacte tanto. Eu acho que a gente já tem condições de trabalhar com outros centros. Porque a gente está falando de uma barreira física, sim, né? Mas aí o ágina controla, né? Porque se você consegue, o ágina, a partir do ágina tem um ato de vontade, você consegue integrar não só as de personalidade, né, a inferior, mas toda a personalidade mais desenvolvida e trazer para cá. Então é possível que a gente já faça isso. E um ponto importante aí é a usar o mental, né? Isso. Porque o plexo está muito ligado ao emocional, ao campo emocional. Tanto que com o desenvolvimento dele a gente já começa a usar a mente. Então, quando a gente
ativa mais a mente, a gente tem mais domínio sobre esse campo emocional e ajuda a não ficar tão polarizado no A tendência é que vá até ocorrendo um processo de dessensibilização desses 3 chakras para baixo, porque a ênfase começa a ficar na mente. Então, naturalmente, nesse processo, mesmo que ainda não tenha conexão com a alma, se for um processo estritamente mais de desenvolvimento mental, aí começa a sensibilizar, principalmente o chakra da garganta, em alguma medida o coração também, porque ele também está relacionado com a mente, e começa um processo de dessensibilização. Quando você constrói o Antakarana conscientemente, aí então os seus chakras aqui para cima ficam mais responsivos. E a tendência é que esses fiquem menos. Aí eles vão começar a atuar em alguns momentos por conta daqueles puxões que a gente viu. Porque daí a alma provoca um impacto e aí a gente vai ter algum tipo de crise que vai promover algum tipo de mudança, de harmonização, de conscientização, mas é sempre pela vontade da alma. Então você às vezes, estava tudo bem, você dá um mergulho emocional porque tem alguma questão ali a ser avaliada, reconfigurada, mas percebe que não é porque você está envolvido nisso no seu dia a dia, é porque foi um ato da alma para esses puxões que a gente viu anteriormente. Eu não sei porque ele some assim. Ele não vai ler. Joga de novo para lá. Jogou. Ainda que sua esterilização física seja o pâncreas, o plexo solar possui 3 manifestações densas: o próprio pâncreas, o estômago e o fígado. O controle do centro do plexo solar e a correta recepção e liberação das energias focalizadas nesse centro produzirão grande purificação, um intenso fortalecimento e uma vital proteção dos 3 órgãos vitais citados. O maior problema do homem que está altamente desenvolvido, mas ainda não espiritualmente inclinado, é o desejo. De acordo com a natureza das forças e energias que seus pensamentos fazem abater-se sobre o plexo solar, assim será a sua decisão de seguir pelo caminho da luz, ou permanecer estaticamente autocentrado, ou tomar o caminho inferior que leva a empanar a luz da alma. A afluência de energia da alma para o centro ágina e deste para o cardíaco pode ser facilitado pelo avançado desenvolvimento do plexo solar. Tudo que a gente já comentou, né, aqui agora. Então, se a gente tem essa habilidade, em alguma medida que seja, se a gente já faz algum tipo de meditação que seja, significa que esse caminho foi trilhado em encarnações prévias. Então, possivelmente, a gente que está aqui trabalhando, não só a gente, né, todas as pessoas que estão trabalhando mais com meditação, é porque, verdadeiramente falando, né, é porque tivemos talvez uma vida de culminação de personalidade anterior, 1 ou 2 ou 3 para trás. Então, possibilita que a ênfase dessa encarnação seja diferente. Eu odeio o termo empanada. Entendeu? E é tudo do livro, eu não sei entender. Faz uma casca, né? Devem notar que a transferência da energia do plexo solar é a tarefa de todos os aspirantes ao caminho do discipulado nesta época em particular, com o gradual despertar do centro do coração. Os processos que envolvem as transferências de energia exercem uma grande pressão sobre o corpo físico e são a causa de muitas doenças. Será evidente, portanto, que a transferência de energia acumulada no plexo solar causaria dificuldades, frequentemente muito sérias. É por essa razão que tantas pessoas morrem de doenças cardíacas. Então, o tibetano até fala nessa parte que dentro do ciclo da vida menor é muito trágico, né? Essa morte. Tem gente que fala muito nova que morre por conta de questões cardíacas, mas no macro é insignificante. Então, é estranho pensar isso, né? Mas então, ele traz. Comum, né, tá? Que pessoas que estejam atravessando esse processo, como ele diz ali, tenham desconfortos cardíacos. O que vai caracterizar é que não é uma doença grave. Então, você pode ter desconforto porque está justamente toda essa energia acumulada ao longo de várias encarnações no plexo está fazendo a transferência. Então, imagina quão impactante é isso para uma encarnação, ou 2, ou 3.
Então, isso causa um desconforto. Claro que não é o caso das pessoas que morrem, por exemplo, que aí realmente está iniciando um processo. Para nós que estamos conscientemente procurando fazer essa transferência, então, obviamente, esse caminho é suavizado, embora ele ocorra. Então, não vai trazer uma doença, mas ele vai trazer desconforto, com certeza. Pode não ter um diagnóstico, né? Talvez um desconforto não é o diagnóstico, mas uma pressão. Você tem todos os sintomas, mas fisicamente está bem, porque aquilo já está acontecendo. De uma forma, de um processo mais natural, mais sutil, né? Mas óbvio que em alguma medida vai impactar. Então, também para isso, né? Muito importante que a gente aproveite as oportunidades para que a gente também contribua com essa. Quanto mais consciente for o processo, quanto mais vontade tiver, mais fluido vai ser. Porque a vontade é uma força do coração, ao passo que o desejo é uma força do plexo. Então, quanto mais eu desejo, mais eu obstruo esse caminho. Pessoal em casa, tudo bem? Alguma dúvida? Não, tá ótimo. Então tá bom, obrigada, viu, gente? Ótimo trabalho aí para vocês. Obrigada para vocês também. Beijo para todos. Tchau. Tchau. Eu coloco já. Pode dar um stop share. Também vai parar no seu computador. Olha isso. A gente precisa. Eu tinha mudado a configuração